A batalha que todo mundo viu no filme Cruzadas. Olá, pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje quero falar sobre a mais famosa batalha entre os cruzados e o sultão Saladino, o cerco de Jerusalém de 1187, que colocou um fim ao grande sucesso das cruzadas medievais. As cruzadas e a tomada de Jerusalém fizeram a Europa medieval chegar ao auge do seu poder. Grandes reis fizeram fortunas com a empreitada e as ordens de cavalaria surgem como os grandes heróis da época. A Igreja Católica consolida seu poder no contexto medieval e o comércio volta a fluir na Idade Média, levando produtos e riquezas para a aristocracia, só que tudo isso é perdido em poucos dias de batalhas e negociações. O cerco e a queda de Jerusalém em 1187 não foi a única batalha da campanha de Saladino para retomar as terras do Oriente Próximo dos cristãos. Nem foi a última, mas ela foi um marco, um ponto final no parágrafo da conquista de Saladino dos reinos do Egito, Síria e Palestina. Esse conflito foi a virada de jogo para os cruzados, que até então estavam sendo muito bem sucedidos em suas campanhas de conquistas da Terra Santa. Mas em 1187 começaram a perder tudo em sangrentas batalhas como o Hattin, que vamos falar mais à frente, e o cerco da cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Jerusalém, o mais importante estado cruzado da Palestina. Lá no vídeo dos cruzados e dos templários, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist, vimos que na primeira cruzada os cristãos tiveram um sucesso gigantesco, atingindo seu objetivo de conquistar a cidade onde Jesus foi crucificado, Jerusalém, no final do século XI. Logo após os estados cristãos palestinos se consolidarem, veio a segunda cruzada para tomar ainda mais terras, com destaque para Edessa, e as cruzadas chegaram ao seu auge. As cruzadas eram um poder ameaçador na Palestina, e essas campanhas fizeram o comércio europeu ferver novamente. Os produtos vindos do Oriente, que eram desejados pelos nobres europeus, e a grana, prata, ouro, joias e tudo mais de valor que era saqueado nessas conquistas. Com todo esse sucesso das cruzadas, o lado do Islã buscava por uma resposta à altura. Eles precisavam resolver o problema cristão que assolava suas terras e massacrava sua gente. Assim, surge uma figura poderosa que era ao mesmo tempo bondosa e cruel, o sultão Saladino. Vai ter vídeo dele aqui no canal, mas para resumir, Saladino consegue conquistar e unir vários califados islâmicos na porrada e assim juntar uma força militar que consegue rivalizar com os cristãos. Logo no começo de sua campanha contra os cruzados, em 1177, Saladino é derrotado na Batalha de Monte Guisardo, liderado pelo grande cristão Balduíno IV, o rei leproso. Vai ter vídeo dele também aqui no canal em breve, mas essa foi uma derrota que doeu tanto que Saladino jurou nunca mais perder para os cristãos. Toma! Nem doeu. Os próximos 10 anos foram de conflitos intensos entre os dois lados. Pouco a pouco, o trator militar de Saladino foi derrubando os estados cruzados, enfraquecendo cada vez mais as forças cristãs. Como foi que os cruzados, com todo esse poder, deixaram Jerusalém cair de novo na mão dos muçulmanos? Aqui entra a segunda figura famosa cristã, Reinaldo de Chatillon, um cara controverso que você viu lá no filme Cruzadas. Ele foi príncipe da Antioquia, senhor da Transjordânia e um cavaleiro consagrado na segunda cruzada. Ele deu muito trabalho para os muçulmanos, culminando na captura da irmã de Saladino em 1185, que depois foi solta. Só que essa versão que aparece lá no filme Cruzadas não é confirmada, tendo sua única fonte no cronista Guilherme de Tiro. O que importa aqui é que a campanha de Saladino estava dando certo. Ambos os lados estavam com sangue nos olhos, os cruzados estavam com medo da força crescente islâmica e começam a agir com ansiedade, meio que na irracionalidade estratégica. Guy de Lusignan, outra figura famosa das cruzadas, se torna rei de Jerusalém em 1186, após se casar com Sibila, a rainha de Jerusalém na época, irmã de Balduíno IV, que já havia morrido. Como monarca, ele viu as forças de Saladino crescendo em números, atacando e conquistando cidades
cidade cristãs, até que em 27 de junho de 1187, os exércitos de Saladino cruzam o Rio Jordão, colocando-os em rota direta para Jerusalém. Em resposta a esse movimento de Saladino, Gui segue o protocolo militar franco e reúne as tropas cruzadas na cidade de Séforis, no meio do caminho entre Jerusalém e de Damasco, que é a capital da Síria, se colocando assim como uma barreira para que Saladino não conseguisse chegar a Jerusalém. As forças de Saladino eram gigantescas, alguns estimam em 100 mil muçulmanos atacando a Palestina, só que esses números são bem exagerados, então provavelmente, segundo os historiadores, na real era cerca de 30 mil. Só que 30 mil é muita gente para aquela época, e isso ainda comparado com quantos cristãos que conseguiam lutar lá em Jerusalém, na Terra Santa. Então, essa parada aí, esse movimento de Saladino, coloca Guy de Lusignan em uma situação bem difícil. Ele fica e espera ver o que vai acontecer, ou vai ao encontro de Saladino e resolve isso de uma vez. Em uma medida drástica, para não sucumbir, o rei de Jerusalém faz uma convocação geral às armas, reunindo praticamente todo homem cristão que consegue lutar na Palestina e usando todo o dinheiro enviado por Henrique II da Inglaterra para uma possível terceira cruzada, contratando assim também uma força de mercenários para o conflito. Ao todo, Guy consegue reunir uma força de 20 mil homens. Com ele está Reinaldo de Chatillon e suas forças do Principado de Antioquia, as forças de Trípoli, os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros Hospitalários e os Cavaleiros de São Lázaro, praticamente todo cristão que estava lá na Palestina. O Guy estava muito preocupado, mas não sairia de Séforis, esperando Saladino em uma posição mais defensiva a se garantir. Sabendo disso, Saladino usou de toda a sua inteligência para testar o inimigo e fazer com que eles saíssem da proteção. O que aconteceu foi que Saladino conseguiu atrair os cristãos até a cidade de Tiberíades, onde armou uma armadilha na planície de Ratim, usando do desespero cruzado para detê-los. Saladino esmaga todo o exército cristão que foi reunido e ainda assassina Reinaldo de Chatillon e todos os cavaleiros de ordens, mesmo aqueles que se renderam. Foi uma tragédia gigantesca para os cruzados. Todas as forças cristãs que estavam na Palestina sucumbiram naquele dia, deixando o caminho livre para que Saladino marchasse tranquilamente até Jerusalém. Aqui surge outra figura famosíssima cristã e o personagem principal lá do filme Cruzadas, Balião de Ibelin. Balião era um nobre do reino de Jerusalém. Ele se tornou um cavaleiro medieval e o nobre do castelo de Ibelin. Junto de seu irmão, lutou em várias batalhas pelo rei Balduíno IV, principalmente na grande vitória de Monte Guisardo. Como vassalo de Jerusalém, ele era conselheiro de Gui e foi junto das forças cristãs que lutaram em Ratim. Só que Balião foi um dos poucos que conseguiram fugir. Ele era um cavaleiro medieval, lembra que Saladino quis matar todo mundo? E fugindo desse massacre, ele conseguiu se refugiar na cidade de Tiro. Só que o Saladino continuava avançando e logo ele chega de novo a Balião. Se vendo preso e temendo por sua família, Balião consegue convencer Saladino, que apesar de cruel também era cavalheiresco, que não mais lutaria na Palestina se fosse permitido que ele pudesse ir até Jerusalém, resgatar sua esposa e filhos e depois eles fugiriam para Trípoli. Saladino diz que sim, surpreendentemente. Quando o nobre cavaleiro chega a Jerusalém para salvar sua família, ele vê um lugar decadente, com quase nenhuma defesa e um número interminável de refugiados das conquistas islâmicas. Penalizado por essa situação e convencido por Heráclio, o patriarca de Jerusalém, e também pelo arcebispo de Cesareia e a rainha Sibila, que é quem ficou lá cuidando de Jerusalém, Balião decide ficar e tentar reunir alguma defesa para conseguir segurar Saladino. Sei lá como, mas ele vai tentar. Balião foi absolvido do seu juramento a Saladino, tava fácil, né? E começa a estocar alimentos, armas e recursos para de alguma forma tentar aguentar o cerco que tava chegando. Ao mesmo tempo, Saladino reúne ainda mais homens e recursos vindo do Egito e da Síria. Mesmo com uma força esmagadoramente maior do que os cristãos, ele não queria deixar nenhuma chance de derrota. Lembra da promessa que ele fez? Nunca mais perder para os cristãos. Em 20 de setembro de 1187, o exército de Saladino chega a Jerusalém e o cerco começa para derrubar a cidade. Como vimos, as forças muçulmanas tinham em torno de 30 mil homens, além de contar com inúmeras armas de cerco, como torres, catapultas, manganelas e trabucos. De todas essas, o trabuco ou o trebuchet é a mais legal delas, um equipamento enorme que jogava toneladas de pedras nas defesas da cidade. Em breve a gente vai fazer um vídeo só sobre cercos medievais. Do lado de Jerusalém, Balião tinha 60 cavaleiros a seu lado, só que todos esses cavaleiros ele tinha acabado de nomear. Ali mesmo, eles eram inexperientes, eram todos escudeiros e jovens soldados.
soldados. Além disso, existia uma guarda da cidade composta de soldados e arqueiros, e qualquer morador que conseguisse segurar uma espada foi recrutado também. No fim, Balião consegue reunir cerca de 5.000 homens para defender Jerusalém, a maioria inexperiente. Durante dias, Saladino bombardeia os muros da cidade e faz pequenas incursões, estudando pouco a pouco as defesas cristãs. O líder muçulmano envia engenheiros para analisar toda a fortificação em volta da cidade de Jerusalém e testa como os defensores respondem aos seus ataques. Saladino sempre foi mais estrategista do que feroz, e sua calma trouxe resultados. Em 29 de setembro, os atacantes acham uma brecha e conseguem entrar pelo Monte das Oliveiras, mas os cristãos resistem com bravura, lutando até o último homem se precisarem. As forças de Balião estão exaustas, já está claro que não vão conseguir segurar Jerusalém por muito mais tempo. Saladino tem muitos recursos e muitos homens para ficar meses em cerco. Com certeza ele vai vencer. Só que depois de Jerusalém, a campanha não acaba aí. Ainda tem muito mais para ele conquistar. Então, Saladino não quer mais esperar ou pôr seus homens em risco desnecessário em batalha. Assim, em outubro, ambos os lados começaram a negociar a rendição de Jerusalém. Em 2 dias, eles chegam a um acordo final. No início, Saladino deixa todo mundo sair da cidade, mas desde que paguem uma taxa pelo inconveniente. Só que Balião insiste que a maioria das pessoas eram refugiadas, não tinham posses e não poderiam pagar um montante para se salvarem. Assim, o sultão Saladino então compadece com a situação, meio que querendo resolver logo essa parada e partir pro próximo ataque, e reduz o valor da taxa, deixando mulheres, velhos e crianças saírem sem pagar nada. Assim, em 2 de outubro de 1187, Balião entrega a cidade de Jerusalém a Saladino e no mesmo dia todo mundo deixa a cidade, contra todas as expectativas cristãs. Isso porque eles acharam que seriam massacrados, da mesma forma que os cristãos massacraram todos os moradores de Jerusalém quando eles capturaram a cidade em 1099. O mais importante conflito das cruzadas acaba, com pouquíssimas baixas de ambos os lados. Depois dessa derrota, o reino de Jerusalém quase desaparece, ficando sediado agora na cidade de Acre, muito menor e enfraquecido. Parece que as cruzadas finalmente tiveram sua grande derrota. Não! Sem perder tempo, em 29 de outubro de 1187, o Papa Gregório VIII emite a bula Audita Tremendi, convocando a terceira e a maior cruzada de todas, conhecida como a Cruzada dos Reis, juntando a Inglaterra de Ricardo Coração de Leão, a França de Filipe II e o Sacro Império de Frederico Barba Ruiva e os Cavaleiros Teutônicos, com o objetivo de reconquistar Jerusalém. Na bula estava escrito: aqueles que, com corações arrependidos e espíritos humildes, assumem o peso dessa viagem e morrem em penitência por seus pecados, nós prometemos total indulgência de suas faltas e vida eterna. Eles terão relaxamento da penitência imposta por todos os seus pecados apropriadamente confessados. Só que essa cruzada fracassa em recuperar a cidade, mas bem depois, em 1229, na sexta cruzada, Frederico II do Sacro Império recupera a cidade por meio de um acordo. Ele comprou a cidade do sultão Ayyub da Camil, sobrinho do Saladino. Isso dura menos de 20 anos e em 1244 os cristãos perdem de novo a cidade para nunca mais recuperá-la. Bom, pode ser que hoje em dia os cristãos recuperaram a cidade de Jerusalém. Será? Me conta aqui embaixo o que você acha. Se você quer saber mais sobre as cruzadas, eu fiz um vídeo completinho falando como ela começou e quem realmente estava certo nessa disputa. Vê aqui ou vê essa playlist aqui, um guia da Idade Média para você saber tudo sobre o período. Obrigado por estar comigo aqui até o final. Até o próximo vídeo. Falou! Cruzadas.